Olá, amados e amadas, tudo bem com vocês? No programa de hoje eu converso com a psicóloga Eliane Regina Mariucci. Ela é pós-graduada em terapia sexual, pós-graduada em terapia de casal, membro da Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana, coordenadora do Centro de Informações de Estudo de Sexualidade de Maringá e autora do livro Educação Sexual Começa em Casa. Vamos ter uma conversa muito clara sobre os assuntos mais importantes da nossa vida, da vida do homem e de uma mulher, seus tabus, tirar algumas dúvidas. E hoje teremos algumas dicas sobre os principais afrodisíacos naturais. Sejam bem-vindos, o TPM está apenas começando. Eu te amo, não diz tudo. E você sabe que é ser amada? Por que disseram isso? A demonstração de amor requer mais do que beijos, sexos e palavras. Sentir-se amado é sentir que a pessoa tem interesse real na sua vida, que zela pela sua felicidade, que se preocupa quando as coisas estão dando certo, que se colocam a passos para ouvir as suas dúvidas, o que dá uma sacudida em você quando é preciso. Ser amado é ver que ele ou ela lembra de coisas que você contou 2, 3 anos atrás. É ver como ele fica triste quando você está triste. E como sorri com delicadeza quando você diz que está fazendo uma tempestade em um copo d'água. Sente-se amado aquele que não vê transformada a mágoa em munição na hora de uma discussão. Sente-se amado aquele que se sente aceito, que se sente inteiro, aquele que sabe que tudo pode ser dito e compreendido. Sente-se amado aquele que se sente seguro para ser exatamente como é, sem inventar um personagem para uma relação, pois personagens nenhum se sustentam por muito tempo. Sentem-se amado quem não ofega, mas suspira. Quem não levanta a voz, mas fala. Quem não concorda, mas escuta, lhe dá atenção. Agora sente-se e escute. Eu te amo, não diz tudo. Este é um texto lindo de Arnaldo Jabor. Voltamos já com a nossa dica de hoje sobre afrodisíacos naturais. Olá, para você que está nos acompanhando, eu converso agora com a psicóloga, sexóloga, e ela fala sobre terapias de casais e muitos outros assuntos. Nós vamos falar sobre o sexo bom, o sexo que faz bem para todas as pessoas e como que nós devemos abordar esse assunto que é um pouco delicado. Tudo bem com você, Eliane? Oi, Osana, tudo bem? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Eliane, depois de muito tempo nós conseguimos a nossa entrevista. Verdade. Esse assunto que você veio nos trazer hoje é um assunto muito bom, que a gente deve tratar com muito respeito e, ao mesmo tempo, tão necessário na vida dos homens e das mulheres, né? Justamente. Eliane, eu queria saber um pouquinho sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre o seu lado profissional. Você pode me passar um pouquinho? Sim. Então, eu sou psicóloga de formação e fiz uma especialização em educação e terapia sexual, né? Por isso que existe o nome de sexologia. E mais tarde eu fui perceber que como eu trabalhava muito nessa área, né? Com o homem, com a mulher, com as disfunções sexuais, né? Tanto do homem como da mulher, eu vi a importância de me especializar em terapia de casal, que é justamente que vai falar de todo esse contexto do dia a dia, né? O que faz unir um homem e uma mulher na hora do sexo. Então eu já trabalho com isso há bastante anos. O ano que vem eu já faço 25 anos de profissão
E eu falo assim, eu tenho a oportunidade de dizer que eu faço o que gosto, né? Eu trabalho porque gosto, não só para receber a minha quantia no final do mês, mas porque existe um prazer naquilo que eu faço. E eu realmente vejo que são uma das poucos profissionais que posso falar isso abertamente, né? Porque a gente sabe quantas pessoas trabalham porque precisam, não gostam, enfim. Mas eu sou bastante realizada na minha profissão. Existe um encantamento e uma vontade de saber cada vez mais sobre esse assunto. Sem dúvida, porque é um assunto que não se esgota. Cada vez que você estuda mais sobre ele, você trabalha mais com ele, você vê que tem muito mais pela frente, né? Tem muito mais horizontes que você precisa buscar, né? Falar sobre o ser humano, sobre a vida íntima do ser humano, realmente é bastante coisa. O sexo é muito íntimo. Sem dúvida nenhuma. Ele é bastante íntimo, porém, nos dias de hoje, ele pode não ser tão íntimo assim, ele pode ser simplesmente um contato genital rápido, porque as pessoas estão, digamos assim, avacalhando um pouco, né, uma relação do sexo em si. Eles não fazem a conjunção dessa afetividade, desse amor que envolve, né, duas pessoas. Você acha que estão banalizando o sexo com essa história das pessoas simplesmente ficarem? Sim, porque hoje o ficar não é só uma troca de beijos e abraços e ficar ali juntinho, né? Ele normalmente culmina, né, numa relação sexual. E aí, aquela coisa muito momentânea, na verdade, não dá a amplitude de prazer, né, que esse casal poderia ter se dentro de uma relação mais amadurecida, né? E aí, assim, muitas pessoas vão para essa relação sem saber exatamente o que vão encontrar, né? Como esse parceiro como essa parceira age, se vão sentir de fato prazer. Então, de fato, é uma banalização. E a banalização pode cair em decepção também. Sim, a maioria das vezes, porque da mesma forma, né, com tudo que a gente faz na vida, quando a gente faz a primeira vez, a gente não consegue lograr todo o êxito, também numa relação sexual, porque o outro é um total desconhecido. Você vai para a intimidade com ele, claro que você vai com a melhor das intenções, querendo viver esse prazer, mas cada um tem o seu jeito de ser, tem o seu conhecimento, tem os seus limites, e aí que entra essa questão da decepção. Às vezes você vai querendo ter uma noite de prazer com a pessoa e volta com uma grande decepção nas mãos. Quando a gente fala de sexo, o sexo ele precisa de um preparo, ele precisa de um certo conhecimento. Quando que se pode começar a falar de sexo com crianças? Quando começa a preparar o menino e a menina para que mais tarde, lá na frente, ele venha ter uma vida sexual normal e saudável? Veja bem, dentro de uma família, os pais devem falar sobre o sexo e a sexualidade desde muito cedo. Então, lá, vamos pensar assim, 2, 3, 4 aninhos, né? O pai ou a mãe vão tomar banho com o filho. O que eles devem estar fazendo? Nominando as partes do corpo. Assim, com essa simplicidade, esse aqui é o pé, esse aqui é a mão, né? Esse aqui é o pênis, essa aqui é a vagina, e não ficaram se utilizando de nomes assim populares, pipi, perereca, né? Na verdade estão denegrindo o corpo humano, infelizmente. Às vezes o pai, porque, né, quando eu falo pai, estou me referindo também à mãe, né, a esse complexo familiar, não estão preparados, não estão libertos para falar, né, os nomes corretos do próprio corpo, porque não aprenderam. Então, eles vão passar para o filho dessa forma, né, sem essa clareza, sem essa espontaneidade, sem essa liberdade com o que se merece ser falado, né? Sem essa apropriação. Não, nós temos várias partes no corpo, né? E tem os nomes adequados. Claro que quando
a gente pensar assim numa criança que já está indo para uma escola e que lá muitas vezes vai se encontrar pessoas não preparadas para essa questão da educação sexual e até mesmo contato com o amiguinho. Então os pais também devem falar. Algumas pessoas falam pipi, algumas pessoas falam perereca, e tantos outros nomes que existem, né, dentro dessa analogia aí com a genitália humana. Então, a criança deve ser orientada pelos pais, inicialmente, né, dentro de casa. E aí, assim, tanto o correto, como também os nomes populares, para que ele não fique solto quando ele vá para o social, ou perdido, assim, o que é isso? A gente percebe que a mulher tem mais dificuldade de trabalhar o seu corpo e a sua vida sexual, diferente do homem. Ele é criado com mais liberdade. Como é que os pais devem educar? Existe uma diferença para o menino e para a menina? Como é que deveria lidar com isso para que lá na frente o resultado fosse positivo para ambos? Veja bem, não se deveria ter, né, essa diferença para homem e para mulher. Porém, na prática, a gente vê que isso existe. A mulher é sempre mais, né, orientada para não fazer determinadas coisas, para ter um bom comportamento, porque ela vai estar sendo avaliada pelo social, e aí ela não vai arranjar um bom casamento. Então, ela sempre está sendo cerceada na sua afetividade, na sua sexualidade. Né? E isso começa desde muito cedo, quando os pais falam, olha, não mostra a calcinha, fecha a perninha, cruza a perna. Né? Então, essas coisas vão ficando, né, na mulher. Vai fazendo parte da história de vida dela, desde muito cedo. Chega na adolescência, ela também é bastante cerceada quanto a horários, quanto curtir a noite, quanto ficar, né, com os paqueras dela. Então, isso não pode, isso não deve. E muitas vezes, hoje a gente vê que muitas meninas ficam e escondem dos pais, né, por causa dessa educação mais pautada numa certa rigidez, quando deveria assim, ser mais conversado sobre a sexualidade, a liberdade, o que é interessante fazer, o que não é, a conscientização. Né? Às vezes o pai só diz não, isso não pode, isso não deve. Mas não explica o porquê. Não explica o porquê. Então fica essa lacuna em aberto, essa falta. Então a mulher, a menina nessa idade, muitas vezes ela se revolta. E aí por isso que ela esconde dos pais que ela está ficando com alguém. Né? O menino, ele já é mais livre quanto a isso, né? A gente vê que desde muito cedo, quando ele vai lá aguar a plantinha, fazer xixi na plantinha, é bonitinho, todo mundo acha legal, e, enfim, muitas vezes ele fica pelado para lá e para cá, e não tem essa cobrança, né, de vestir as orbas logo em seguida, é livre para ele, né? Na adolescência, ele muitas vezes... ele até é incentivado a ter uma relação sexual para provar que é homem, para provar que é macho. Né? São coisas que vão se passando, às vezes com outras palavras, mas existe uma cobrança dele ser introduzido nesse mundo sexual, mesmo que ele não esteja tão preparado assim. Né? Porque da mesma forma, a gente tem que primeiro lembrar que são duas pessoas, independente se é homem e se é mulher. Né? É uma questão que deveria ser tratada de forma igualitária, né? Dos direitos e deveres enquanto ser social e enquanto ser sexual, mas de ter a mesma liberdade. Mas não é assim. Né? Nós sabemos que a nossa sociedade é bem marcante. É uma educação para a mulher e é uma educação para o homem. É bastante diferenciado uma coisa da outra. Então, lá na frente, isso vai ter uma resposta. Né? Porque isso faz parte da história de vida de cada um. Então, o que vai resultar lá no final? Então, a mulher, ela vai ter um pouco mais de dificuldade em vivenciar essa sexualidade. Né? E o homem, obviamente, vai ser muito mais livre. É por isso que a gente ouve muito, assim, popularmente, né? Que os homens têm mais desejo sexual que a mulher. Na verdade, não é bem isso. Tanto o corpo da mulher como o corpo do homem estão preparados para sentir o desejo, o prazer sexual na mesma intensidade. Mas nós temos que lembrar que, em função da educação feminina, o que acontece?
a mulher vai se fechando. Então, ela não aproveita daquilo que, de fato, ela poderia aproveitar. Porque ela tem coisas na cabeça que a bloqueia, né? Que a incomoda, que a enrijece em muitos comportamentos. Quando você fala em cabeça, como que deve ser a cabeça de um homem ou uma mulher quando fala em sexo, quando fala em intimidade, quando fala num momento só a dois? Porque é o que você falou, enquanto o homem tem uma cabeça muito livre, e foi até incentivado para ter uma vida sexual, e a mulher ao contrário. E chega na hora, há um bloqueio, a mulher é muito recatada, muito presa, a cabeça ajuda. Filmes, livros, orientação, ajuda a ter um resultado melhor? Não só ajuda, como eu diria que é fundamental na educação de ambos, né? Mas eu só queria fazer uma correçãozinha. Por mais que o menino, o homem, é incentivado à vida sexual, diferentemente da mulher, não quer dizer que ele vai estar mais preparado. Porque, veja bem, nós estamos falando de um menino, né, de uma menina. Eles precisam que orientação, como você se referiu há pouco. Educação, ou seja, falar sobre assunto, entender esse assunto, ouvir esse assunto de pessoas da alta confiança, né, que a gente entende que primeiramente deveria ser o pai e a mãe dentro de casa. Então, muitas vezes ele é incentivado, porém, ele não está tão preparado assim. Ele também tem seus bloqueios. É isso. Ele também é inseguro em certos momentos. Sim, sim, porque, na verdade, a nossa sociedade não teve essa questão, não discutiu esse assunto sexualidade. Então, falta, né, informações, falta referências em como lidar com isso, em como entender isso, né? Eleni, você escreveu um livro com o título A Educação Sexual Começa em Casa. Sim. Nesse livro você abrange esse assunto falando e orientando os pais e as pessoas mais próximas ao menino e a menina, ao adolescente, ao adulto. Como é que vai? De que idade a que idade você faz esse tipo de comentário e aborda esse assunto? Esse livro veio justamente, né, da minha prática dentro do consultório, orientando a pais que me procuravam, né? Olha, meu filho me perguntou como eu nasci, como eu respondo isso. Então, este livro, ele é todo embasado, né, em como lidar com a sexualidade desde muito cedo, porque a gente não precisa esconder nada das crianças, elas devem ser introduzidas ao assunto, né? Desde lá, seus 2, 3 aninhos, desde que ela, né, começa a descobrir o corpo. Então, assim, quando a mãe orienta, essa aqui é a sua mãozinha, é seu pé, enfim, o que deve falar? Você também tem uma vagina, o nome disso, né? Vagina, para o menino é pênis. Então, assim, não ocultar os nomes adequados para a criança. Então, isso deve ser falado desde o início. Quando os pais agem assim, falando do sexo da criança, às vezes apontando para o próprio sexo, olha a diferença da mãe com você, minha filha, a mãe já tem os pelinhos, você ainda não tem, porque o corpo da mulher, da mãe já é maduro, e fazendo essas referências e atentando a criança para essas mudanças fisiológicas, a mãe está fazendo o quê? A mãe está mostrando que há um canal de comunicação nesse assunto. O filho vai percebendo que ele pode perguntar, né? Que ele tem essa liberdade. Então, isso é fazer a educação sexual dentro de casa. É assim que deveria se orientar, né? Desde muito cedo. Então, falando de situações mais simples, para a hora que a criança fazer uma pergunta assim, mais complexa, a mãe poderá, né, então, estar respondendo. Eu me refiro à mãe, mas eu estou lembrando que é a mãe no mesmo sentido que o pai. Independe, não é porque a mãe tem que orientar a filha e o pai orientar o filho. Não, o pai pode orientar a filha e a mãe orientar o filho. Então tem que quebrar esse engessamento, essa vergonha que existe, né? Na verdade, é função dos pais, né? Essa orientação dentro de casa, essa educação sexual dentro de casa.
O que a gente se depara muito é que, como esses pais não tiveram uma educação sexual, eles pecam muito nisso. Eles têm dificuldade para falar sobre esses assuntos com os filhos? Bastante dificuldades. E o que eu ouço muito no consultório é assim, não, Eliane, quando me perguntarem, eu respondo. Mas nenhum filho vai perguntar se ele não sentiu abertura para perguntar. E como é que acontece essa abertura dentro de casa? É justamente os pais falando no assunto. Assim como qualquer outro, por exemplo, essa questão de pagar as contas, né? Às vezes fica uma situação meio transtornada porque apareceu uma conta nova, ou então algum problema de saúde que se fala normalmente, naturalmente na frente da criança. Então, da mesma forma, esse assunto deveria ser abordado com naturalidade, com simplicidade e trazê-lo à tona com veracidade no dia a dia, porque a cada dia acontece alguma coisa diferente dentro de casa em relação, né, a essa vida afetiva e sexual, né, da sexualidade como um todo. Então, a criança precisa se manter atualizada. E as respostas, esse passar de conhecimento, de informação dos pais, tem que ser gradativo ao que ela pergunta? Sim. Gradativa ao que ela pergunta. Então, se ela perguntou tal coisa, você responde tal coisa. Não vem com um monte de outras coisas. Ah, porque já está na hora do meu filho saber. Não, peraí. Se existe essa proposta de ser falado diariamente, não vai ter essa necessidade de trazer todo um conhecimento que muitas vezes vai ali... Às vezes até assusta. Até assusta. E muitas vezes... o filho não está interessado nesse monte de coisa. Ele está interessado naquilo que ele perguntou. Às E vezes ele não nem vai absorve. aproveitar. Não, ele não vai absorver tudo aquilo que o pai ou a mãe tem necessidade de falar, porque não tiveram e veem que precisam passar para o filho. Porém, eles não foram passando gradativamente, eles estão querendo passar tudo no momento só. E a nossa sexualidade, ela não se reduz em 1 hora, que seja em 30 minutos, 40. Né? Ela deve ser, assim, trabalhada no cotidiano, sendo falado, né? Explicado, trazendo informações. Né? É isso que vai ficar. Essa seria a verdadeira educação sexual. Quando a gente fala que os pais deveriam educar os filhos sexualmente, a educação começa em casa. E na escola? Você acha interessante? Você acha que tem profissionais preparados para esse assunto? E outra pergunta, o tema pode ser abordado numa sala de aula na frente de todos, ou deveria ser aula para as meninas e aula para os meninos, ou a todos falarem sobre o mesmo assunto? Veja bem, educação sexual começa em casa e continua na escola. Por quê? Porque é na escola que vai se deparar com um monte de crianças, de pré-adolescentes, de adolescentes que estão em plena fase de desenvolvimento intelectual, como é o objetivo escolar, mas afetivo e sexual, porque as crianças estão crescendo, se modificando corporalmente, e isso vai surgindo pensamentos e desejos e vontades novas neste corpo. Então, a escola deve ter um trabalho de orientação para esses alunos, sim. Na minha opinião, é de responsabilidade do complexo escolar ter um profissional preparado para isso. O que seria um profissional preparado? Seria um psicólogo, alguém que fez um curso, alguém que sabe lidar isso aí com o maior cuidado e tato. Veja bem, a pessoa para falar sobre o assunto deve ser aquela pessoa que se sente mais livre possível para lidar com o assunto, tá? Então, pode ser um psicólogo, pode ser contratado diretamente alguém que faz cursos nessa área, mas pode ser um professor de português, um professor de matemática, um professor de qualquer área que seja, mas que se interessa, que tenha vontade de falar, que se sente assim menos inibido para falar do assunto e que assim, que busque sim conhecimentos, porque o que a gente tem que lembrar? Que o adulto de hoje, por mais que ele tenha boa intenção, muitas vezes ele não tem informações suficientes, né, para dar uma aula ou para conversar com alunos, para discutir isso. Às vezes ele acaba
transferindo muitos conceitos próprios, morais, né, que não são os mais adequados, né? É dele aquilo, e ele tem que manter uma certa neutralidade quando ele faz uma orientação a um grupo maior. É uma responsabilidade muito grande, penso eu. Muito grande. Então, de fato, precisa ter preparação na área, né? Precisa de muitas leituras, precisa, de fato, cursos, né? Que existem bastante. Infelizmente, na nossa região, aqui praticamente não tem, mas em grandes centros tem, né? Preparatórios para que, né, façam uma boa educação sexual. Hoje nós já temos aí no currículo escolar, então, essa pauta, porém, em muitas escolas não está acontecendo, mas já é uma proposta, né, do governo para que isso aconteça. Quando a gente fala sobre o sexo na adolescência, deve-se falar, aliás, na vida toda, porque eu estava lendo sobre a AIDS, ela diminuiu muito, mas os focos maiores da AIDS estão na adolescência e na terceira idade. Então, que são os cuidados. Quando se tem orientação e fala-se sobre o assunto de cuidado na vida sexual, para prevenir doenças, para evitar uma gravidez precoce, para um filho indesejado, tanto para ele quanto para ela, que o filho é de ambos. Enfim, abordar sobre esse assunto de uma maneira muito consciente e cuidadosa nessa orientação. Sim, sem dúvida nenhuma. Mas o que a gente vê muito, Osana, é o seguinte, muitas dessas propostas escolares acabam afunilando para quê? Em doenças sexualmente transmitidas, né? E em doenças, em situações assim que podem avacalhar com uma vida sexual futura, o que muitas vezes vai amedrontar o adolescente. E falar da sexualidade, que é essa intimidade, que é o como namorar, o como flertar, o como paquerar, né? Dessa forma consciente que você está se referindo, e ao mesmo tempo usufruir do prazer com que cada fase oferece, isso normalmente a gente vê que não é discutido, que é o que mais precisaria, porque é dessas informações que se retém uma consciência, que se retém um conceito, que aprende a entender de uma forma madura a sexualidade. Mas o fato de não termos ainda suficientemente adultos preparados para esta função, acaba-se sempre falando de doenças, né, da AIDS, que assustou muito, né, nas décadas passadas, e infelizmente muitas vezes acaba assim, apavorando esse adolescente ao invés de estar preparando. Falo também muito da parte biológica, mas não faz o casamento da parte biológica com o psicológico, que é justamente o pensar e o sentir coisas novas neste corpo. Tão necessário, né? Tão necessário. Então, na verdade, nós somos órfãos, viemos de gerações e gerações órfãs nesta questão de informações e orientações sexuais. É verdade. Eliane, eu estou amando conversar com você, mas agora nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos já já. Não saia daí, porque temos muitas coisas para falar ainda. We turn it up, we turn it up, we don't care what you say. We coming up, we coming up, we don't care what you say. Turn it up, we turn it up, we turn it up, we don't care what you say. Coming up, we coming up, we don't care what you say. We turn it up, we turn it up, we don't care what you say. We coming up, we don't care what you say. Turn it up, we turn it up, we turn it up, we don't care what you say. Olá, para você que está nos acompanhando, eu continuo conversando com Eliane. Ela está falando sobre sexo, sobre a sexualidade, sobre os cuidados, sobre o prazer. O sexo veio para dar prazer, o sexo é para ser prazeroso. Sem dúvida nenhuma. E as pessoas conseguem mudar isso, né? Olha como é contraditório, na verdade. A gente fala do sexo que traz, né, que toda essa oportunidade de viver melhor a intimidade, de aprender a se doar para o outro e receber em troca um bem-estar, sensações boas.
E a gente consegue, de maneira geral, deturpar tudo isso e ficar com medo do sexo e não querer falar isso, e ter vergonha quando se fala disso, e ter constrangimento quando se ouve falar sobre isso, não saber como se comportar perante esse assunto, infelizmente. Né? Então, por que tanta coisa negativa justamente do lado, né, de um assunto que é tão bom? E que, antes de tudo, que a gente precisa lembrar que somos seres sexuados. Para eu existir, para você existir, para qualquer pessoa existir, nós viemos do sexo. Nós viemos daquela união sexual. Né? Então, como interpretar isso de uma forma constrangedora, de uma forma vergonhosa? Por que tem que ser assim? Né? Então, aí que a gente vê o quanto, né, a nossa cultura, né, deixou sequelas, né, porque a maioria das pessoas se incomodam com o assunto, infelizmente. É verdade. Quando a gente fala de sexo, eu vou falar sobre 2 assuntos, a masturbação e a ejaculação precoce. A masturbação faz com que você conheça o corpo. Isso ajuda? É bom ou é ruim? Até quando é necessário? Veja bem, a masturbação, ela faz a ponte, né, desse corpo com as sensações, né, com o pensamento. Então, na verdade, ela é fundamental, né, para uma verdadeira maturidade sexual. Infelizmente, a gente vê assim, que de maneira geral, ela é muito condenada, né? O próprio nome masturbação é pesado, assustador, né? é pesado, né? Mas por que é pesado? Porque a gente não usa essa palavra, né? A gente não fala disso. E é através desse contato consigo próprio, porque masturbação é o quê? É eu me tocar. Dentro do quê? Dentro do meu desejo, dentro da minha vontade, na minha intimidade. Então, eu vou fazer, né, esse toque em mim dentro da intensidade que é mais confortável para mim. Eu vou usar o movimento que eu mais gostar. Então, veja bem, respeitando o próprio eu. Então, é isso que a gente precisa lembrar, que a masturbação é uma coisa bastante íntima e ela deve ser enfocada, ela deve ser orientada. Diferentemente que praticamente todas as religiões que condenam esse ato, né? Pedem para a mulher, normalmente, se manter intacta até ter o encontro, né? Até acontecer o casamento, já depois de adulta, e aí ela começar tudo isso. Veja bem, se uma mulher se reservar a esse ponto, quando ela puder, dentro de um casamento, viver, né, intensamente e livremente o sexo, ela não se conhece. Ela não se conhece, ela vai estar pequenininha, ela vai estar assim, se sentindo totalmente não preparada para a vivência desse ato. É aí que começa, né, as complicações entre o homem e uma mulher, mesmo casados, com problemas sexuais, que é o que eu enfrento bastante no consultório, né? A ejaculação rápida, a ejaculação retardada, né, que existe por dificuldades do homem, né, que também não foi bem orientado, então ele protela, ele tem medo de se entregar na hora do sexo. A mulher que não tem orgasmo, que é justamente por que ela não tem orgasmo? Porque ela não se conhece, ela não se permite, ela não tem a liberdade com ela mesma. E ela tem vergonha de se tocar. Existem mulheres que às vezes passam por uma vida sem sentir o orgasmo. Justamente por toda essa questão, por causa da história de vida dela, que não favoreceu ela, falando, então, né, informando ela, incentivando nesse autoconhecimento. Então, os psicólogos, os estudiosos dessa área deixam bem claro que a masturbação é algo necessário ao autoconhecimento e à satisfação plena da sexualidade. Como que o homem pode ajudar a mulher a ter uma vida sexual confortável, satisfatória e saudável? Porque é um momento íntimo, vivido a dois, e deveria se sentir prazer a dois. Pensando então na mulher, né, vinda da nossa sociedade, o que o homem deve fazer?
primeiro ter muita calma, vai depender muito dele, né? E muitas vezes ele ensinar, né, a mulher onde gosta de ser tocado, como gosta, e também incentivá-la a se tocar, a se permitir mais, a viver um pouquinho mais a afetividade, que é o que a gente dá nome como sexualidade entre o casal, sem necessariamente querer chegar lá nos finalmente da relação, ou seja, para que ela tenha um orgasmo, para que ele tenha a sua ejaculação. O que inicialmente deve ser feito e bastante incentivado, né, pelo homem, no caso, como você perguntou, mas que a mulher também busque é esse contato íntimo, ficarem nessa brincadeira, né, nessas preliminares, em descobrir o corpo, em se acariciar, em namorar. Né? É isso que mais o casal deveria fazer, porque o orgasmo é uma consequência. A hora que aconteceu ele, acabou a relação, acabou essa intimidade. Então, deve-se o quê? Afixar, né, nessa relação a dois enquanto namoro. Quando você diz esse namoro, que é muito importante num relacionamento, nesse momento tão íntimo, começo, meio e fim, os 3 momentos são importantes, né? Sem dúvida nenhuma, né? Tem que ter. Não é pensar só no orgasmo, né? Não. Os 3 momentos são bons. Exatamente. Como eu disse, o orgasmo é o final de tudo. Né? Fechou a relação. Normalmente o que acontece? Ninguém mais quer ser tocado, porque a satisfação naquele momento é muito boa, então quer ficar quietinho. Então não tem muito essa união entre o casal. Né? Realmente é como se praticamente selasse um resguardo pessoal. Né? Então tem que ser, né, trabalhado o antes. Né? Esse meio, né? Vamos pensar assim que esse meio são carinhos e carícias um pouco mais aprofundadas. É isso que vai gerar o desejo sexual, porque ele é gerado nesse momento, enquanto você propicia para o corpo do outro sentir coisas novas, coisas diferentes, é ser tocado com carinho, com respeito, mas focando o sexo. Não podemos lembrar assim, com respeito, então não posso tocar ali, não posso tocar... Não, respeito assim, no sentido... Então, se a mulher falou, não, eu não tenho prazer em tal parte do corpo, então... Respeita-se. Respeita-se. Temporariamente, porque tem que ter a insistência para que essa mulher também vá descobrindo aquele ponto. Porque se o homem a tocou, é porque ele é propício para dar uma resposta de prazer. Às vezes a mulher não conhece, pelos tabus da mulher ela não se permite. Então assim, vai se cuidando, vai respeitando o corpo do outro, mas vai incentivando com todo cuidado, né? Quando a gente fala que o homem deve conhecer a mulher também precisa conhecer o homem. Sem dúvida nenhuma. Nossa, e como precisa. Por que existe tantas infidelidades? Porque o homem se dedica à mulher e a mulher não sabe o que fazer com o corpo do homem. Né? Quer dizer, o homem... Da mesma forma, ele precisa ser tocado, ele precisa ouvir que ele é desejado, né? Ele precisa se sentir bem com aquilo. Como é que vai ter uma relação sexual quando ele oferece bastante coisas a essa mulher e a mulher não oferece a ele? Então, da mesma forma, digamos assim, no mesmo nível, né? Um dar prazer para o outro. É isso que deve acontecer. É uma dentro, troca. É uma troca, né? De igual para igual, vamos pensar assim. A mulher tem muito isso na cabeça, assim, de delegar o prazer dela ao homem. Então, é o homem quem a toca. Espera aí. O homem toca, mas ela, né, também tem que aprender a se tocar e aprender a tocar o homem. É muito comum a mulher não querer pôr a mão nos órgãos genitais do homem, no pênis, porque tem medo, porque tem receio, porque não sabe, porque... Então, assim, cria um descontentamento, né, para esse homem. Pô, ele faz tanta coisa e o que ele oferece, e o que ele recebe em troca? Então, tem que ter essa partilha de ambas, né, dos dois lados. Dos dois lados. Quando a gente fala de sexo, de intimidade, é interessante você criar um ambiente, iluminação, roupa, uma música, você criar um envolvimento físico externo para aquele momento. Ajuda? Ajuda bastante, né?
Porém, o que mais ajuda é esse autoconhecimento, essa intimidade que vai, né, pautar o relacionamento a dois. Mas o complexo físico ajuda, sim, uma penumbra, não só ter relações no escuro, porque é preciso um ver o corpo do outro e, principalmente, focar nos olhos do outro. O que o casal vai perceber que não é fácil, né? Estar ali se doando fisicamente, o que não foi incentivado, o que não foi assim uma coisa tão livre, e agora encarar o outro, né? Então, às vezes o olhar olho no olho é mais íntimo que a própria transa em si, né? Então, é importante assim uma luz, né? Não ficar só no escuro. É importante uma boa lingerie, não só para a mulher, como a gente ouve tanto, Pro homem né? também, Pro né? homem também, não tem coisa mais agradável que ver um homem bem vestido, com uma zorba bonita, né? Colorida, enfim, né? Ajustada no corpo, mostrando, valorizando ele. Então, sempre de ambas as partes. E até mesmo, Osana, algumas coisas que ainda são tabus na nossa sociedade, mas alguns brinquedos eróticos, participar dessa relação para facilitar o prazer, né? São muito bem-vindos, né? Que faz parte de toda essa estruturação. Outra coisa bastante importante é a higiene, né? Que a gente não fala, mas estar limpinho, estar cheiroso, bem asseado, né, é fundamental, né? Isso é uma coisa que precisa ser lembrada. Claro que numa relação assim, uma rapidinha entre um casal casado há anos é muito bem-vinda. Às vezes acontece daquela forma, né, peraí, chegou do trabalho, mas é uma coisa rápida, assim, né? Para quê? Justamente só para euforizar essa relação a dois, para tirar esse casal dessa rotina que se estabeleceu. Então, isso também é importante. Mas eu, como sexóloga, eu oriento assim, né, para os casais que eu atendo. Marca o horário, muitas vezes, para ter uma relação sexual, para que você possa se preparar, né, para que você possa dar o melhor de si para o companheiro, né? Então, assim, por muitos anos foi muito condenado. Tem que marcar. Marcar, que eu falo, não sempre, né? Segunda, quarta e sexta, domingo à tarde. Não, claro, sair dessa rotina, mas programar determinados encontros sexuais entre o casal, para que eles possam ter mais tempo para se curtir, para valorizar mais essa união sexual. Você acha que fazendo isso, você consegue dar uma apimentada no relacionamento? Com toda certeza, né? Mesmo programado, e aí podendo trazer coisas novas para a relação, né? Vai ajudar muito. Como eu falei há pouco, uma rapidinha, às vezes dentro de um casal que está há anos junto, é muito bem-vinda. É claro que não ficar sempre nisso, mas, né, são coisas que levantam o entusiasmo sexual dos parceiros. Você trabalha com terapia de casais. Eu imagino que muitos assuntos sobre a falta de conhecimento, menopausa, andropausa, esses momentos de dificuldade de homem e mulher, quando um relacionamento esfria, o que você indica? O que é o trabalho de um terapeuta sexual? Veja bem, a gente primeiro avalia todo esse contexto. Então, se é um homem que está entrando na andropausa, que justamente o que vai acontecer? Ele vai sentir que o corpo dele já não dá a mesma resposta de quando jovem, que o desejo dele já não é a mesma coisa, que a ereção dele muitas vezes desaba quando ele menos espera. Então, tudo isso acaba afetando psicologicamente a autoestima desse homem. Então, tudo isso tem que ser colocado, né, em pauta. Da mesma forma a mulher, né, que entra na menopausa, que perde um pouco do desejo sexual. Por quê? Porque o hormônio responsável pelo desejo sexual, que é a testosterona, dá uma reduzida, né? Principalmente se for uma mulher que não vivenciou tanto o sexo assim. Então, como uma vitamina que falta no nosso corpo, reduz com a idade, o corpo cansa, né? Então para de produzir determinadas químicas no nosso organismo, que é importante para manter o quê? A vivacidade, essa energia, essa virilidade,
né, tanto de um como do outro. Então, tudo isso tem que ser resgatado e entendido para poder orientar o casal no que fazer. Então, esse é o trabalho, né, do psicólogo especializado em sexualidade. Quando você comenta sobre isso, existem tratamentos? Sim, existem tratamentos bem específicos. Então, o homem com uma ejaculação muito rápida, ele tem, né, todo um trabalho a ser feito com ele. Muitos querem o quê? Uma medicação. Não existe medicação, a não ser um antidepressivo ou um ansiolítico que vai ter um efeito colateral que é segurar a ejaculação do homem. Mas veja bem, não é próprio para a sexualidade do homem. Né? Então, assim, todo o trabalho, né, com um ejaculador precoce é da área psicológica, salvo casos assim físicos, mas são pouquíssimos, né? Então 90% é psicológico. Então tem todo, né, uma pauta a ser cumprida. Às vezes demora de 2 a 6 meses mais ou menos para poder reverter esse quadro de ejaculação rápida. E quando a mulher deixa de sentir prazer? Ela deixa quando ela se deixa, né? Principalmente, porque se é uma mulher que procura cuidar, se tocar, na ausência do marido, às vezes o marido vai para uma viagem, ou então fica acamado lá com problema físico, ela deve continuar se tocando, né? Se masturbando, porque é isso que vai produzir o desejo dela, que vai fazer a manutenção do interesse sexual dela. O que acontece, né, digamos, na terceira idade ou na mulher depois dos 40, que o desejo vai reduzindo. Então, essa é uma arma para que ela possa dar continuidade nesse desejo, se tocar, viver o sexo primeiro com ela mesma, para depois que ela possa dividir com o prazer. Então, ter esses cuidados. Outra coisa bastante importante é fazer essa avaliação, normalmente com o ginecologista, se esse hormônio que é responsável pelo prazer não está reduzido, não está abaixo da média, que é uma coisa assim que acontece com muita frequência, para fazer uma reposição. Né? Então a mulher repõe esse hormônio e aí ela consegue então se tocar, ter interesse sexual com mais frequência. Então tem todos uns cuidados, né? E assim, também para a mulher, quando ela vai a um psicólogo, né, para cuidar dessa área, tem uma série de tarefinhas para ela estar desempenhando, que aí o psicólogo vai avaliar e ver que ela deixa de fazer muitas coisas que favorecem a ela o prazer dela. Então, vão ser passados para que ela retome, né, e insista, porque é a partir, né, da insistência, da perseverança, que esse desejo volta. Que vai surtir resultado. Que vai surtir resultado. Aquilo que você começa e para pela metade por desânimo, obviamente você não vai ter o retorno desejado. Quanto tempo dura um tratamento, mais ou menos? É mais ou menos de 2 a 6 meses. Porém, a gente pede de 2 meses a 1 ano, mais ou menos. Quantas vezes por semana é indicado para uma paciente ou um paciente, ambos os sexos, à procura de um profissional dessa área? Depende muito dos casos. Às vezes, assim, o mais comum é 1 vez na semana, mas a gente atende pessoas 2, 3 vezes na semana. Assim também como, dependendo do caso, 1 vez a cada 15 dias. Né? Então, esse é um tempo que você vai estar trabalhando, né? São passadas tarefas para fazer em casa, exercícios que vão estimular o corpo, então vai ser feito lá na intimidade. Veja bem, lá com o sexólogo, ele vai só relatar. As pessoas têm uma fantasia, às vezes, né? O que o sexólogo vai fazer? É só um tratamento verbal, orientações, informações, estudos. Né? Então, vai preparar este paciente para desempenhar algumas atitudes, novos comportamentos lá em casa. Quando você diz assim, você é uma terapeuta de casais, você trata os dois juntos ou separadamente? Como é que é esse momento de tratamento? Pode ser individual e pode ser o casal. Então, assim, quando o casal vem os dois na primeira sessão, às vezes é mais fácil porque você tem como avaliar melhor a dinâmica do casal, entender o que eles falam em comum.
né? Então, normalmente o trabalho ele é focado no casal. Quando vem sozinho, o que acontece? Você vai ver aquela pessoa. Então, o tratamento é mais direcionado às necessidades daquele eu. Então, assim, por mais que ele traga informações sobre a parceira, né, no caso, às vezes a gente não consegue ter essa amplitude. Então, eu tenho como hábito de convidar, né? Então, chegou o homem com um problema de ejaculação rápida, por exemplo. Eu convido a esposa para vir em algum momento, né, da terapia, para eu conhecê-la, para eu entender melhor as razões dela, né? Enfim, para facilitar o tratamento desse homem. Até porque, naturalmente, é normal no ser humano transferir o problema para outra pessoa, no caso, o parceiro ou a parceira. É muito comum culpar, né? Uhum. Eu não sinto prazer porque ele não sabe me tocar. Porque isso, porque aquilo, né? Então, assim, é muito mais fácil jogar a culpa pro outro, né? E tendo os dois ali, as coisas são colocadas claramente. Então, eu faço o papel de quê? De mediadora, entendendo. E quando eu percebo que um dos, né, não entendeu ou não está entendendo como faz e que faz, infelizmente, denegrindo a relação de casal, então eu esclareço, eu pego esse espaço, olha, fulana ou fulano, você percebe que o seu comportamento provoca isso? Então, tudo assim, com respeito ao outro, dentro das limitações do outro, que ele pode entender. Então, você vai, assim, expondo, esclarecendo, mas vai crescendo dentro disso. Não é porque a pessoa tem um limite, você vai respeitar o limite. Peraí, ela buscou um profissional para crescer, né? Para melhorar essa vida sexual, para buscar essa satisfação. Então, o profissional tem essa responsabilidade de ir expondo e ir levando, né, a pessoa a ter um entendimento melhor e a ter mudanças de comportamento para que ela obtenha a resposta que ela quer. Você acredita que uma vida sexual de um casal pode durar muitos anos? E até quantos anos um casal já na terceira idade tem uma vida sexual boa? Até o último dia de vida pode-se ter, a não ser nos casos, né, que há ausência, né, de um deles por né, falecimento, ou então uma doença muito grave que fica muito tempo, né, numa cama, mas a sexualidade, ela deve ser vivida, né, até o último dia de vida, independente da idade, com alguns cuidados, é claro, né, Osana? Né? Aos 70 anos você não vai fazer sexo, né, como você fazia aos 20. Aos 80 você não vai fazer como você, né, fazia aos 30. Tem algumas mudanças, porque o corpo se modifica. Sim. E por essas mudanças corporais há algumas limitações. Por exemplo, né, a mulher, a vagina da mulher, ela perde um pouco da musculatura, né, fica mais fina, a pele fica mais fina. Então, se houver uma penetração muito rápida ou sem uma preparação, que é esse carinho, que é, né, todas essas preliminares que são importantes, a mulher pode até ter um sangramento e se assustar com isso. Por quê? Porque o corpo modificou. E aí ela não vai sentir o prazer. Muitas vezes ela vai sentir um desconforto. Então, alguns cuidados nesse sentido. Né? Mas a natureza é tão bela que vamos pensar num casal de 75 anos, né? A mulher perde um pouco dessa vontade, perde um pouco dessa preparação física, mas o homem também perde a rigidez peniana, né? O pênis já não fica tão entumecido, tão endurecido como era antes. Então, facilita esse contato genital de ambas as partes. E sempre falando, dentro de uma relação de tantos anos, muitas vezes o mais importante não é o final, o orgasmo em si de ambas as partes, mas sim o meio. É um meio que deve ser, né, incentivado, curtido, alimentado, demorado, né? Porque é a partir desse espaço que você consegue, né, aprimorar o seu desejo. Quando a gente fala em sexo, Helene, eu percebi o seguinte, que desde a adolescência, a idade adulta,
o envelhecimento, o fundamental no sexo é carinho, respeito e amor. Sem dúvida nenhuma, é isso tudo que enlaça o sexo, né? O sexo, ele é maravilhoso, mas se for com amor, ele é perfeito. Ele é perfeito. Eliane, foi um prazer ter você aqui. Muito bom, muito esclarecedor. Você falou muito claramente sobre tudo e obrigado por ter vindo de Maringá aqui nos falar sobre um assunto tão delicado e tão bom. Eu que agradeço a oportunidade, Zana. Para mim também foi muito enriquecedor e um grande momento. Obrigada. Eu tenho certeza que você aprendeu nesse nosso bate-papo, tirou algumas dúvidas, esclareceu algum ponto de vista que de repente tinha uma duvidazinha. E eu tenho certeza que isso daqui é muito bom para todas nós e vamos acreditar e ter certeza que sexo é bom, desde que seja um sexo saudável, bem feito, bem cuidado. Daqui a pouco eu volto para me despedir de você. We turn it up, we turn it up, we don't care what you say. We coming up, we coming up, we don't care what you say. Turn it up, we turn it up, we turn it up, we don't care what you say. Coming up, we coming up, we don't care what you say. Why won't you leave? Amor e sexo. Amor é um livro, sexo é esporte. Sexo é escolha, amor é sorte. Amor é pensamento, teoria, amor é novela, sexo é cinema. Sexo é imaginação, fantasia, amor é prosa, sexo é poesia. O amor nos torna patético. Sexo é uma selva de epiléticos. Amor é cristão, sexo é pagão. Amor é latifúndio, sexo é invasão. O amor é divino, sexo é animal. Amor é bossa nova, sexo é carnaval. Amor é para sempre, sexo também. Sexo é bom, amor é do bem. Amor sem sexo é amizade. E sexo sem amor é vontade. Amor é um sexo a dois, sexo antes, amor depois. Sexo vem dos outros e vai embora. Amor vem de nós e demora. Amor é isso, sexo é aquilo, e coisa e tal e coisa. Ah, o amor. O amor. Este texto de Arnaldo Jabor cantado por Rita Lee. E assim termina mais um TPM. Obrigado pela sua companhia, espero que tenham gostado do nosso bate-papo de hoje, das nossas dicas. Até o nosso próximo programa. Fiquem bem, fiquem com Deus.